Muito bem, o clima tá mais leve, né, o Vene? Leve a palavra? Sim, tá mais leve. Eu acho que, inclusive, até informação. Estão falando lá nos bastidores do Flamengo, me relataram ontem, que até o Gabigol, assim, tá totalmente diferente. Mais leve, inclusive utilizaram essa palavra, mais leve. E é normal, assim, nada contra o Tite. Eu acho que é uma mudança de trabalho. Eu não tô falando com a tua fonte não, tá? Eu juro. Não. Mas assim, se a gente for parar e analisar, não é nenhum segredo para ninguém que isso poderia acontecer, né? Ainda mais se tratando de Gabigol. Para e pensa, você é um funcionário, você trabalha numa respectiva empresa. E você sabe que o seu chefe não vai muito com a sua cara, vocês não têm uma boa relação. Inclusive, a gente não pode normalizar. Se o Tite não gosta muito do Gabigol, o Gabigol deu motivos para isso, porque o que ele fez... Gente, precisa ser criticado. O Gabigol simplesmente pegou o microfone em cima de um trio elétrico e ele xingou o Tite. Querendo ou não, ele xingou o Tite. Eu tinha esquecido disso, Vene. Ele xingou o Tite. E assim, o tempo passou e depois eles vieram trabalhar juntos. Mas enfim, agora o Tite saiu. Agora é o Felipe Luiz que está fazendo um bom trabalho, ou pelo menos iniciou esse bom trabalho à frente do Flamengo. Felipe Luiz dizendo que ele está tendo um tempo muito importante para ele poder passar as suas ideias para os jogadores do Flamengo. Mas é óbvio que nem tudo é perfeito. Ele não está tendo os principais jogadores à sua disposição. Isso, querendo ou não, afeta o trabalho dele. Mas eu acho que, independentemente disso, esse tempo está sendo importante para ele também recuperar alguns jogadores em relação à parte física. Porque o estilo de jogo dele requer muito a parte física. É um jogo muito intenso, sempre indo ao ataque, ao ataque, ao ataque. E a gente sabe que o elenco do Flamengo não tem a melhor preparação física. A gente está vendo aí os resultados, questão de lesão muscular, mas eu acho que é um tempo extremamente importante e eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai conseguir passar as ideias dele para os jogadores do Flamengo. Eu acho que essa atividade recreativa, inclusive, é algo utilizado nos maiores clubes do mundo, tá? O Guardiola, por exemplo, faz isso, outros treinadores também de alto calibre fazem isso. Por quê? O jogador de futebol ele já vive uma pressão imensa 24 horas, Fernanda. Só dele ser um atleta de alto nível, só dele ser um atleta de um clube de Série A e de um clube como o Flamengo, ele já tem um nível de tensão muito alto que ele precisa cada vez mais relaxar, descontrair. Fora a questão da própria rotina, né? Que o cara praticamente não tem folga, não tem um tempo de fato de descanso. Então eu acho que qualquer atividade para descontrair um pouco faz sentido. É legal também porque o atleta vai jogar um pouco mais solto. Futebol é divertimento também, é importante. Verdade. Eu sempre ouço isso de vários técnicos que falam, cara, não adianta a gente ter um time bem treinado, um time tecnicamente muito bom, se os caras não desfrutam. Desfrutar é importante dentro do futebol. Então eu acho que o Felipe Luiz faz essa atividade justamente para isso, para unir também um pouco o grupo. O Gabigol, querendo ou não, ele sempre vai ser um líder do Flamengo enquanto ele estiver lá. Então se ele tá bem, o clima também melhora. Olha aí, o Hugo Souza, o Vene, o Corinthians quer comprar o jogador, como é que será esse pagamento? Eu quero depois que o Careca de HD dê a opinião dele em relação a tudo isso, né? Ele fala muito em relação a fair play financeiro e Corinthians. Fala, então, Vene. por contrato, o Corinthians pode exercer a cláusula da opção de compra do Hugo Souza desde ontem, desde o dia 10 de outubro. Aí o Corinthians vem publicamente e diz que, vamos exercer. Mas não exerceu. É a mesma coisa que eu virar para uma empresa e falar assim, eu vou comprar tal carro. Mas e aí? Você vai comprar que dia? Entendeu? O que importa é o dinheiro na conta. E por contrato, o Corinthians... Só que o carro já saiu da concessionária, esse é o problema. Por contrato, o Corinthians tem que efetuar o pagamento de 800 mil euros à vista ou apresentar uma garantia financeira que o Flamengo aceite. Apresentando essa garantia financeira que o Flamengo aceite, aí o Corinthians vai poder parcelar a compra de Hugo Souza em 800 mil euros em 4 parcelas com valores iguais. 200 mil euros por parcela. Sendo uma em janeiro de 2025, outra em junho de 2025, outra em janeiro de 2026 e outra em junho de 2026. Dito isso, Fernanda Maia, sem sombra de dúvidas, o Flamengo fez um péssimo negócio em relação à venda do Hugo Souza. Primeiro, o valor é super abaixo. Segundo, você parcelar em 4 vezes esse valor, que é muito baixo, de 800 mil euros, é um absurdo. A diretoria do Flamengo, em relação ao Corinthians, errou em tudo. Primeiro, Marcos Braz estava presente na chegada da nova diretoria do Corinthians e ficou ouvindo do presidente do Corinthians que eles queriam o Gabigol e não fez nada. Depois aceitou o Mateuzinho viajar sem contrato assinado, ficou lá um tempão treinando sem contrato assinado. Depois ele foi devolvido, Marcos Braz aceitou. E agora essa negociação do Hugo Souza junto ao Corinthians, que foi terrível, foi péssima. Hoje eu falo, sem sombra de dúvidas, o que o Flamengo fez em relação ao Hugo Souza foi horrível, péssimo negócio. Não valorizaram nem um pouco esse jogador que tem sido aí um dos principais goleiros nos últimos jogos no futebol brasileiro. E perdeu para o adversário, né? E direto, agora nesse momento Copa direto, Brasil, porque direto. a Copa do Brasil,
Hoje eu acho que é o primeiro foco aí do Flamengo, não o único, mas o primeiro foco do Flamengo, porque é um jogo de Copas e, enfim, você tem mais 3 jogos até a final, tá 3 jogos de uma taça e um deles, o caminho é o Corinthians. E com esse grande goleiro que é o Hugo, não é qualquer coisa. Eu acho um péssimo negócio. Só pelos valores que o Vene citou aí, isso aí não muda em nada a vida do Flamengo. Isso aí o Flamengo gasta, sei lá, com 5% da folha, 1% da folha. O rodízio do japonês, isso não é nada. Isso é o famoso, é isso aí mesmo. É aquele pastel e o caldo de cana na feira. Pro Flamengo é isso. E perde um grande goleiro, perde um grande potencial. Se fosse para vender por um valor maior também, poderia ter vendido para um concorrente que não é direto, digamos assim, como é o Corinthians nesse momento. E aí o Corinthians se aproveitou, né, cara? E aquela história que a gente já falou. O Corinthians promete tudo. Pagar é mais complicado. E isso, quando a gente fala sobre essa situação, gente, não é só uma questão do Corinthians, tá? Não é só o Corinthians que deve no futebol brasileiro, não é só o Corinthians que faz dívida, que dá calote. Mas quando a gente fala sobre fair play financeiro, o costume de boa parte das pessoas é olhar para o que o Botafogo faz. Sendo que o que o Botafogo faz não fere em nada o fair play financeiro. O que fere o fair play financeiro, que foi um mecanismo criado para igualdade, para que os clubes possam corresponder e cumprir com as suas promessas financeiras, é para isso que o fair play financeiro foi criado. E o Corinthians, ele rasga o fair play financeiro em vários momentos, muito pelo contrário. É um doping financeiro, porque um time que deve quase 2 bilhões de reais contrata um atacante que ganha 3 milhões e meio por mês. Então, assim, fora as outras questões, como a questão do Hugo, como a questão do Cueva, porque no preto e no branco, Fernanda, o Hugo não era para ter jogado o primeiro jogo. Se não pagou, não tem que jogar, entendeu? No preto e no branco é isso. Só que aí tem o relacionamento dos clubes e tudo acontece. Enfim, é uma tristeza pro nosso futebol. Se a gente tem que discutir fair play financeiro aqui, é justamente sobre a inadimplência de vários e vários clubes que concorrem no mesmo campeonato, tiram jogadores do mesmo campeonato e não pagam os clubes que eles tiraram o jogador. É isso aí, nação rubro-negra. Alô, diretoria do Flamengo, acorda, acorda. Vocês deram o Hugo Souza de graça para o Corinthians. De graça. A diretoria do Corinthians é mais esperta que a diretoria do Flamengo. Nunca que o Corinthians iria fazer isso com o Flamengo. Nunca. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Como vocês vão dar esse baita jogador assim de graça? De graça. Gente, isso é inadmissível. Isso é inadmissível que o Flamengo fez. É uma vergonha. Parcelar em 4 vezes um valor de 800 mil euros. Que bate na casa de 4,8 milhões, 5 milhões de reais na cotação atual. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Ninguém vai se pronunciar sobre essa vergonha que o Flamengo fez, cara. O que vocês acham, nosso rubro-negra? Foi justa essa venda para o Corinthians, envolvendo o Hugo Souza? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Deixa aqui abaixo pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Lembrando que a qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!